Acabou de chegar coisa nova aqui, bora dar aquela conferida? Eu tenho certeza que esse aqui vai ser o controle mais bonito e mais completo que você vai ver hoje. Esse daqui é o Mamba One na sua versão V2. Então me acompanha aqui que você vai adorar esse controle e você vai se apaixonar por ele também. Fala galera, beleza? Eu sou Depois e a Mamba mandou aqui pro canal essa coisinha linda, gente. De fato, tô apaixonado. Esse controle, além de super completo, ele é muito bonito. E tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma tela de 2 polegadas, onde você consegue fazer diversos ajustes e configurações diretamente no controle. Além também dele contar com analógicos e gatilhos Hall Effect, e nessa versão V2, os botões agora são de micro switch, ou seja, eles têm uma precisão muito melhor do que a versão V1, que eram botões de membrana. Mas eu vou explicar as funções desse controle ao decorrer desse vídeo, e bora lá, senta aí e vamos assistir. E ele vem nessa caixa aqui, ó, bem simples mesmo, bem direto ao ponto, com as informações aqui do lado, onde ele funciona, Switch, PC, iOS, Android, o que vem na caixa. E aqui atrás a gente vê a versão preta. No caso eu peguei a branca, né, como vocês podem ver. Mas se quiser ver o que tem dentro da caixa, ele simplesmente vem com esses itens aqui. Um cabo de carregamento do tipo USB-C, um manual de instruções, um Dongle 2.4, uma dock de carregamento com entrada USB-C para carregamento, porém essa daqui não é um hub USB, possibilitando conectar outros dispositivos. E aqui na parte de baixo a gente encontra 4 borrachinhas para melhor fixação na mesa e um slot aqui embaixo para a gente poder guardar o Dongle 2.4 dele, caso você não utilize. Além disso, ele também vem com 2 pares extras de analógicos mais altos para facilitar em jogos de corrida ou jogos de tiro. E uma película de proteção para a tela dele. Claro, por último, essa coisa linda aqui que é o Mamba One na versão V2. Bom, e por esse aqui se tratar de uma versão V2, algumas modificações a mais, além desses botõezinhos que agora são de micro switch, foram adicionadas a esta versão. Sendo elas uma melhoria de poly rate, que é o que? A sensibilidade e a precisão dos analógicos, que partiu de 200 poly rates para 1000 poly rates. Você vai perceber bastante isso quando você fizer um teste via cabo. Ou seja, acessando esse teste que eu estou abrindo aqui no computador agora e fazendo um teste por cima, a gente pode ver que o resultado dele chegou em 700 e pouco de 1000. Ou seja, uma melhoria significativa na questão de sensibilidade e precisão dos próprios analógicos. De resto, pelo que eu percebi olhando outros vídeos aí pela internet, parece que a posição e diagramação dos menus dentro da telinha dele modificou também um pouco. E além dos ajustes adicionais ali, que aparentemente são iguais à versão do V1. Então, tirando essa questão dos poly rates aí, que melhora bastante para jogo competitivo ou jogo de precisão, e os botões de micro switch, que também trazem uma sensibilidade e precisão maior, acho que de resto praticamente deve estar tudo igual à versão V1. Agora vamos entrar no detalhe das funções que esse controle tem, que a gente consegue fazer através dessa tela. Então já de cara aqui a gente tem uma tela de 2 polegadas e ele já marca algumas informações pra gente aqui. A marca, o logo da marca. Aqui embaixo tá falando que se a gente pressionar o home por 3 segundos, ele simplesmente abre o menu. E aqui em cima ele identifica pra gente qual o modo de conexão atual junto com a bateria. Então ele tem um símbolo aqui do lado falando que ele está conectado via Dongle. Tá falando que está conectado no PC e a bateria praticamente está quase cheia, tá um pouco gasta. Então para acessar o menu eu vou segurar o home aqui por 3 segundos, como ele disse para mim. E aí aqui dentro eu tenho diversas configurações adicionais a mais que eu posso estar fazendo. Entre elas, pareamento, se eu apertar ele simplesmente vai mandar parear o controle novamente. Como aqui no caso ele já está com o Dongle, ele conecta automaticamente. Mas isso serve para você fazer com Bluetooth também. Você vai naquela opção e aí simplesmente você consegue parear o Bluetooth mudando o dispositivo. Aqui em modo você consegue acessar e alternar entre os modos que ele está disponível para você colocar, sendo eles PC, Switch, Android ou iOS, ou seja, esse controle não funciona nem no Xbox, nem no PlayStation 4 ou 5, antes que você já tenha esta dúvida. E cada modo aqui ele vai marcar para você os tipos de conexões. No caso do PC, como ele está via Dongle, ele já aparece aqui receiver. Caso contrário, eu poderia estar conectando ele via cabo também, alternando entre D-input ou X-input, ou até mesmo via Bluetooth, e aí habilitaria os modos ali para mim. No Nintendo Switch eu também consigo conectar via Dongle dele, somente conectando na dock ali, ou no Switch diretamente via adaptador, e aí eu poderia escolher via cabo para melhor latência, ou via Bluetooth para ele conectar também. E no Android e no iOS, somente via Bluetooth para a gente estar conectando ali. Escolher o método, bastava apertar o Start aqui embaixo, e aí ele alternaria para o método que você quer utilizar. E como eu falei para vocês, dá para alternar esse controle entre D-input e X-input. Obviamente precisa ser cabeado, afinal esses recursos é somente via cabo.
Então, quando a gente conecta, ele aparece o símbolo do cabo aqui. No caso, está conectado no PC via XX Input. E para alternar, a gente simplesmente vai pressionar o botão de Start aqui embaixo e o botão de Back juntos por alguns segundos. E aí agora ele vai vibrar e aí simplesmente ele alterna aqui em cima para o D, indicando que ele está no método D Input. Para voltar a mesma coisa, só segura, ele vibra e alterna o método. Já aqui nas configurações, a gente consegue fazer diversas configurações adicionais, sendo o mapeamento dos botões, onde a gente consegue mudar a ordem dos botões aqui A, B, X e Y, ou até mesmo os botões superiores, modificando cada um, trocando a ordem, ou configurar esses 4 macros na parte traseira. Então ele vai de M1 até M4. E eu consigo simplesmente configurar até 20 comandos por macro. Então, acessando aqui, ele aparece aqui embaixo pra gente que é até 20 comandos por macro. Então eu consigo fazer praticamente um combo ali. Eu consigo, ó, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita. Fiz errado, mas tá bom. Deu pra entender, né? Ele aceita comando pra caramba ali até 20. E uma vez configurou, aperta Start. E aí aquele botão especificamente ficou configurado. Quero deletar, aperto o X uma vez e ele deleta o comando. Ou quero inverter os botões, conectei no Nintendo Switch ou outro lugar, estou usando o emulador e os botões no padrão Xbox aqui me confundem. Eu posso simplesmente alternar os botões. Falar que o A é A, eu posso falar que o A no caso vai virar um B. E aqui embaixo nessa opção de Turbo Setting, eu posso simplesmente apertar para baixo e ele ativa, fazendo com que o botão vire um botão turbo quando pressionado. Se você preferir ou não, você pode desligar. E aí você aperta Start aqui para ele salvar as configurações e automaticamente ele já fica salvo ali. Quer deletar a mesma coisa, aperta X e as configurações voltam ao padrão. E simplesmente voltando aqui no back, a gente tem outras configurações, como ajustes do joystick, no caso dos analógicos, onde a gente consegue fazer o ajuste de curva, acessando aqui, e ele tem alguns métodos padrões. Esse aqui é o default, a gente tem um intermediário que é justamente para jogos de action, fight games, como ele está dizendo aqui pra gente, aqueles jogos mais de ação. A gente pode mudar para jogos de RPG, para ele ter uma movimentação mais precisa ali para jogos de RPG, ou para jogos de tiro ou corrida com uma performance melhor. Aí nesse caso, para esse último aqui, você pode trocar um analógico dele por esse daqui, e é fácil de trocar, olha que simples. E claro, né, que uma vez que a gente também tem as opções de modificar os analógicos ali para a questão de precisão, a gente também consegue ajustar a zona morta e também a latência de cada controle ali. Então a gente consegue vir aqui simplesmente na zona morta, apertar uma vez, e aí eu escolho qual lado que eu quero ajustar a zona morta, e por padrão ele já vem em 10%, mas se eu quiser eu posso falar que minha zona morta vai ser de 0%. E aí uma vez que eu configurei, aperto Start, prontinho, ele simplesmente configurou ali com 0, e o outro continua o padrão, e você faz o ajuste da maneira que você achar mais prática para cada jogo, de repente, ou coisa do gênero. Ah, e se você achou que no caso da zona morta que era somente pro joystick, não. Como os gatilhos também possuem tecnologia Hall Effect, você também consegue ajustar a zona morta dos gatilhos ali. Então você pode vir aqui e acertar também tanto a zona morta, aqui ajustando para mais ou menos na questão da precisão aqui dos botões, quando que ele vai chegar ali até o final do curso ou não, de cada lado, né, especificamente, quando você também consegue fazer este ajuste aqui de pressão do stroke. No caso, o gatilho aqui, ó, ele está com 100%, ou você pode ajustar diminuindo isso daqui, ele vai ficar mais sensível ao toque. E por último, a vibração aqui, a gente pode ajustar, e aí simplesmente você vê qual que fica melhor para você, médio, mais fraco, praticamente desligado, ou no máximo ali. E a gente consegue ver até o motorzinho mexendo aqui embaixo, ó. Bem bacana, né? Tudo isso pode ser modificado em até 4 perfis. A gente tem configuração 1, 2 e 3 e para Nintendo Switch. Então, se você quiser fazer uma configuração específica para cada caso, você pode deixar, por exemplo, uma configuração 2 para jogo de corrida ou jogo de ação rápida, a configuração 1 padrãozão, configuração 3 para um emulador específico e a configuração 4, de repente, ali para os seus jogos de Nintendo Switch ou jogos de Nintendo no geral, onde você vai inverter os botões, vai fazer uns ajustes específicos para cada caso. E não acaba por aí. Por último, a gente tem as configurações de Display, More ou Help. Sendo o Help abrindo o QR Code para a gente ler o manual de forma digital. O More, a gente consegue fazer ajuste da linguagem que aparece na tela, sendo japonês, inglês ou chinês. O ajuste de calibração, onde a gente consegue ajustar tanto os analógicos para calibrar, quanto os gatilhos, quanto o sensor de movimento. E, claro, a gente também consegue testar todos os botões aqui para a gente ver se eles estão totalmente funcionais e se não tem nenhum botão que esteja com defeito também. E, claro, né, antes de mais nada, a gente também consegue ajustar a tela, mexendo na questão do brilho, diminuindo para economizar a bateria, mudando a cor dos LEDs laterais,
sendo possível alternar entre várias cores, ou até mesmo deixar no modo arco-íris, que é assim que eu chamo, que fica essa alternância de cor constante aqui. Ou, se você preferir, você pode alternar o método como esses LEDs vão acender, sendo esse aqui mais suave, que ele vai apagando devagar e acendendo. Uma cor fixada, que fica sempre acesa, ou seja, ela não vai ficar apagando e acendendo. Ou, se você não gosta, você pode simplesmente desligar ali os seus LEDs. Então, essas são todas as configurações que a gente tem aqui dentro deste controle. É bastante coisa até para um controle e você consegue ajustar de forma bem fácil e rápida aqui dentro da tela. Ah, eu tava quase me esquecendo. Eu falei para vocês que a faceplate dele é removida, né? Então, ele tem uns recuos nas partes laterais aqui, onde a gente consegue simplesmente remover. Essa versão vem translúcida e na outra versão, como eu falei para vocês, não é transparente. E aí você consegue, se quiser, personalizar ali o seu controle do jeito que você achar mais prático. Outro ponto que é legal citar é que ele tem um ajuste na parte dos gatilhos aqui atrás. Então, se você não curte essa viagem mais longa ao pressionar os gatilhos, você acha meio estranho, você simplesmente pode mudar a chavinha para baixo e aí ele fica com um clique rápido para você estar pressionando. Bem prático. Ah, mas e o preço desse controle? Com tudo isso de recurso, esse controle deve custar uma fortuna. Baratinho, baratinho, e não vai ser de fato, mas se você comprar pelo site diretamente da Mamba, você consegue adquirir esse controle por R$ 69,99, o que vai sair muito mais em conta do que se você comprar aí pela Amazon ou outro site que já venda ele com os impostos, né? Afinal, na Amazon está saindo cerca de 700 e poucos reais. Entretanto, lá você já está com os impostos inclusos, todas as taxas, ou seja, ele não vai ser taxado quando chegar no Brasil. Agora, aqui dentro do site, você vai pagar cerca de $70, entretanto, ele vai ser taxado quando chegar no Brasil. No caso da minha versão, ela foi taxada ali e eu paguei cerca de R$20 de taxa, porque o produto foi enviado declarado com valor de $5. Então, no meu caso, valeu super a pena comprar diretamente pelo site deles. E aqui dentro do site, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a gente tem tanto a versão branca quanto a versão preta ali do controle. O que diferencia praticamente é a faceplate, que na versão preta ela não é translúcida, ela é fosca, mas também pode ser removida se você assim preferir. E claro que tem uma dúvida que sempre surge, pelo menos aqui no canal. Ele funciona o sensor de movimento no Nintendo Switch? Bom, a gente pode notar que eu já estou conectado via Bluetooth aqui no Nintendo Switch. E olha lá, Zeldinha aqui de fundo. E simplesmente vou abrir o arco aqui, cancelar. E ó, tá funcionando perfeitamente o sensor. Outra dúvida, eu falei para vocês que dá para mapear os botões. Porém, quando você entra no modo Switch, ele simplesmente inverte os botões por padrão. Então, simplesmente ele vai inverter esses botões aqui para a gente não fazer confusão. Então, desde que você não olhe para os controles e esteja acostumado com o controle de Nintendo Switch, você não vai estranhar. E olha aí, ó, o P sendo B, o X sendo X e o Y sendo, obviamente, o Y para bater. Então a gente não vai ter esse problema na questão de ter que remapear os controles novamente. Desde que ele esteja no método Switch conectado, ele já faz toda a interação, tanto do movimento quanto dos botões na forma correta para se usar. Se por acaso você estiver se perguntando se tudo isso de recurso não gasta muita bateria, então a resposta para isso é sim, provavelmente vai gastar bem mais bateria do que o normal. Porém, vocês viram que a gente tem configurações adicionais, como desligar os LEDs, reduzir o brilho da tela, diminuir a vibração, o que já vai economizar. Entretanto, por conta da tela, obviamente ele vai gastar um pouco mais de bateria. Só que esse controlinho aqui, ele é simplesmente equipado com uma bateria de 1.800 mAh. Vai te garantir uma bateria ali duradoura para jogatinas, mesmo que ele tenha recurso pra caramba. E olha só, a gente pode simplesmente desligar ele no momento que a gente quiser, através dessa chavinha de on-off. E esses circuitos aqui são simplesmente para a gente poder conectar ele aqui na dock. E uma vez conectado, ele já começa a carregar pra gente e a gente consegue saber o status da bateria no qual ele se encontra, com LED indicativo aqui embaixo. Então, bem de boa. Apertou, você consegue saber exatamente o nível da carga. Mas e aí, o que você achou desse controle aqui? Ele é bonito, entrega bastante coisa, mas será que vale a pena pelo valor dele? Diz pra mim nos comentários aí a sua opinião sobre essa coisa linda aqui, que é o Mamba One na sua versão V2. E diz pra mim se você vai adquirir ou não. Lembrando que todos os links para compra que eu citei estão na descrição e também no comentário fixado para você estar adquirindo. Vou deixar o link da Amazon já do Brasil com os impostos e também vou deixar diretamente lá pelo site deles. E aí, se você gostou desse controle, acha que vale a pena, vai lá, adquira a sua versão também e seja feliz, assim como eu, com essa coisa linda aqui que é o Mamba One V2.